Meu irmão fez da minha vida um inferno e ainda engravidou a minha esposa. Agora ele quer minha ajuda depois que nossos pais o deserdaram e me deixaram uma herança de 2 milhões de dólares. Antes de começarmos a história, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. Meu irmão mais novo, David, sempre guardou um ressentimento profundo contra mim. Se você acha que foi por inveja, tá enganado. Ele era o filho favorito, não eu. Não havia motivo para ele ter ciúmes. Para te dar um pouco de contexto, nossa mãe sempre mimou o David. Ele era o filho de ouro da nossa família. Ela cozinhava para ele, lavava as roupas dele e ainda pedia para eu ajudar com o dever de casa. Esperavam que eu fizesse isso só porque éramos família, mas nunca recebi o mesmo tipo de consideração. Eu aceitava essa situação porque sempre fui bem independente. Talvez tenha sido um pouco culpa minha por sempre atender às necessidades dele sem esperar nada em troca. Ele nunca me ajudou quando eu precisava e só aparecia quando queria alguma coisa. Enquanto eu era um garoto quieto, introvertido, que curtia estudar e ficar na minha, ele era barulhento e bruto, bem parecido com nosso pai. Também tenho o costume de ser direto e honesto, sem dar voltas no assunto. Acho que minha mãe desenvolveu uma impressão negativa de mim por causa dessa minha franqueza. Esse favoritismo fez do David o queridinho da família, e eu não ligava muito enquanto a gente crescia. Mas os problemas começaram quando ele passou a me intimidar e a me zoar, por eu ser diferente dele. Ele tirava sarro da minha altura e do fato de eu usar óculos. Ele se esgueirava pro meu quarto, lia meu diário e depois ia reclamar com a minha mãe sobre o que eu tinha escrito. Quando eu gritava com ele e reclamava pros nossos pais sobre a invasão de privacidade, eles riam e diziam que não era nada. Demais. Ele fazia coisas ainda piores, como quase quebrar meus óculos e colocar coisas nojentas na minha comida. Ele chegou a colocar pedrinhas no meu cereal uma vez, mas por sorte, eu percebi antes que pudessem estragar meus dentes. Quando contei pra minha mãe, ela ignorou e disse: "É assim que irmãos criam laços." Toda vez que a gente brigava, o David atacava bem nos meus pontos fracos pra me insultar. A gente estudava na mesma escola, então ele sabia que eu sofria bullying de alguns colegas. Em vez de me apoiar, ele ficava do lado dos valentões, me chamando de fracassado feio ou macaco peludo e incentivando o pessoal a partir pra cima de mim, dizendo que eu não passava de um grande fracasso. Outra vez, numa briga por um motivo tão bobo que nem lembro qual era, ele mandou eu me matar. Na maioria das vezes, eu até conseguia ignorar as ofensas, mas essa doeu de verdade, porque eu tava lidando com problemas de saúde mental na época. Hoje tô melhor, mas foi devastador ouvir que meu próprio irmão queria que eu morresse. Como meu pai trabalhava muito e minha mãe não parecia se importar, ela chegou a me dar bronca, dizendo que a culpa era minha por irritar o David. As coisas só pioraram no ensino médio. Teve um episódio chocante em que o David tentou botar fogo no meu cabelo e, inacreditavelmente, minha mãe saiu em defesa dele, dizendo que ele só tava brincando. Sério, que tipo de pessoa faz isso? Felizmente, meu pai finalmente ficou do meu lado e mostrou o quão grave era a situação. Ele chegou a ameaçar chamar a polícia pro David. Esse foi o momento em que meu irmão teve um choque de realidade, porque nunca tinha enfrentado consequência nenhuma pelos atos dele. Ele ficou genuinamente surpreso. E meu pai deixou claro que já era, que o David precisava começar a respeitar o irmão mais velho. Mais tarde, meu pai entrou no meu quarto para conversar. Eu nunca tinha esperado esse apoio, já que ele sempre dizia que o David e ele eram bem parecidos. E de fato eram mesmo. Mas meu pai admitiu que vinha esperando por anos que o David amadurecesse e que estava percebendo, aos poucos, que ele tinha se tornado um grande valentão. Ouvir isso do meu pai foi muito reconfortante. E eu quase chorei na hora. Contei tudo que o David tinha feito comigo ao longo dos anos. E mencionei até o bullying que eu sofria na escola. Meu pai ficou chocado com tudo que eu tinha aguentado. No dia seguinte, ele conversou com o diretor para garantir que os valentões seriam avisados sobre as consequências sérias se continuassem. Mais tarde, naquela noite, meu pai me matriculou em aulas de MMA na academia local, dizendo que eu precisava virar homem e enfrentar os agressores na minha vida. Admito que, para um garoto nerd como eu, aprender a lutar podia até parecer piada, mas eu estava bem focado. Consegui organizar meu tempo para equilibrar os estudos e os treinos diários, e as aulas de MMA mudaram completamente meu corpo. Até que um dia, o David aprontou de novo. Ele roubou meu dinheiro, aquele que a gente recebia por ajudar nos afazeres de casa. Eu estava juntando essa grana fazia um tempo. O David entrou sorrateiro no meu quarto e pegou. Consegui pegá-lo no flagra quando ele estava saindo de bicicleta com os amigos. O David começou a chorar bem alto, o que foi até meio cômico. Mas minha mãe correu para ajudar e saber o que tinha rolado. Quando ela descobriu que eu tinha brigado com ele, ficou surpresa e me repreendeu, dizendo que eu devia ser um exemplo. Melhor pro David, que aliás parecia adorar me ver sendo bronqueado. Ela também reclamou do meu comportamento pro meu pai, falando que eu precisava ser controlado. Meu pai, com uma cara séria, pediu pra gente se explicar. Contei que o David tinha roubado o dinheiro que eu juntei com muito esforço, enquanto ele se justificava dizendo que precisava da grana pra um encontro, que como irmão eu devia ajudá-lo. Meu pai disse pro David que ele tinha sorte de eu só ter dado um soco nele por roubar, porque qualquer outra pessoa teria chamado a polícia. E ainda completou que ele não tinha o direito de pegar as coisas dos outros sem permissão. O David não curtiu nada aquilo.
fez um escândalo e, provavelmente, achando que minha mãe ia ficar do lado dele, se frustrou quando viu que meu pai se manteve firme. Ao perceber que não iam me punir por ter batido nele, o David gritou o quanto me odiava e correu pro quarto, trancando a porta. Depois desse incidente, ele começou a se afastar de mim. Finalmente entendeu que não ia mais conseguir me intimidar e que até meu pai tinha parado de passar pano para as palhaçadas dele. Pela primeira vez em muito tempo, senti que a gente estava no mesmo patamar. Só que mesmo ele não podendo me agredir fisicamente, continuava me ofendendo verbalmente quando nossos pais não estavam por perto. Com o tempo, o comportamento dele só piorou. Ficava mais irritado e explosivo a cada ano que passava. Quando eu tentava falar com ele, simplesmente me ignorava e saía andando, resmungando coisas como nerd ou fracassado, baixo o suficiente para eu ouvir. Se precisava me dizer alguma coisa, fazia isso por meio da nossa mãe, em vez de falar diretamente comigo. Quando eu perguntava para ela por que o David não podia simplesmente falar comigo, ela só pedia para eu ter mais paciência. Eu não sabia se era só coisa da adolescência ou se ele realmente me odiava. Aos poucos, lidar com as provocações dele foi ficando insuportável, e eu só queria ir embora de casa para me livrar daquela situação. Pedi várias vezes para minha mãe intermediar, uma conversa séria entre nós, mas ela sempre se recusava, dizendo que não queria se meter. E quando eu perguntava por que o David me tratava daquele jeito, ela desconversava. No fim, acabei indo para minha universidade dos sonhos, depois de conquistar uma bolsa por ser um dos melhores alunos. Meu pai fez até uma festa para comemorar, e minha mãe parecia orgulhosa. Mas o David continuava distante, mal reconhecendo minhas conquistas. O dia em que fui para a faculdade foi uma mistura de animação pelo futuro e alívio por finalmente escapar daquele ambiente tóxico. Nos primeiros meses na faculdade, foi uma verdadeira liberdade. Fiz novos amigos, curti as aulas e comecei a construir uma vida longe daquela atmosfera opressora da minha infância. Aquele medo constante dos ataques verbais do David sumiu, e eu senti uma paz que nunca tinha experimentado. No meu segundo ano, conheci a Karen numa festa de fraternidade por meio de um amigo, e a gente se deu bem de cara. Vindo de uma família religiosa, ter filhos fora do casamento era muito mal visto. Mas quando descobrimos que ela estava grávida no último ano do curso, decidimos nos casar logo depois da formatura. Nosso casamento foi pequeno, mas super feliz. Nossos pais ficaram contentes por nós, e foi uma comemoração bem gostosa. Naquele momento, eu realmente acreditava que a Karen era o amor da minha vida. Eu sempre imaginei ter um relacionamento monogâmico. Uma só mulher para chegar em casa e dividir minha vida. Mesmo com outras mulheres demonstrando interesse ao longo dos anos, nunca fui atrás porque eu realmente estava satisfeito com meu casamento. A Karen era a mulher dos meus sonhos, e eu nunca quis magoá-la. Mas depois descobri 2 casos de infidelidade durante nosso casamento. Um foi um caso intermitente com um colega de trabalho dela, que durou alguns anos. E o outro foi um rolo rápido com um ex-namorado durante uma visita à família. Tem gente que pode achar que eu fui ingênuo, e olhando pra trás, não posso discordar totalmente. Todas as vezes que a gente se separou por um tempo, eu escolhi perdoar minha esposa. Não queria criar nosso filho num lar desfeito e acreditava que a gente podia superar esses obstáculos. O caso com o colega rolou quando éramos mais novos, e atribuí aquilo a erros de juventude e falta de juízo. Por um período, as coisas pareciam melhorar. Embora eu nunca mais pudesse confiar nela de verdade, fiz o possível para deixar minhas dúvidas de lado, sabendo que, se eu optasse por perdoar, tinha que levar a sério a ideia de um recomeço. Faz 4 anos desde a segunda traição dela, e eu realmente achava que tinha tomado a decisão certa ao dar mais uma chance. A Karen parecia ter mudado, e a gente estava genuinamente feliz planejando o nosso futuro como família. Porém, há 3 meses, meu mundo desabou de novo quando ela revelou que vinha tendo um caso de longa data, e sugeriu que nosso filho talvez não fosse meu. As palavras dela me atingiram como uma pedra gigantesca. Fiquei tomado por um misto de choque, traição e descrença. Eu não conseguia processar o tamanho da bomba que ela tinha acabado de soltar. Depois de alguns dias, juntei coragem para perguntar por que ela escondeu algo tão importante e como pôde fazer uma coisa tão devastadora. A reação dela foi fria e indiferente, como se estivesse distante de toda a dor que causou. As respostas vagas dela só me deixavam com mais dúvidas. Foi um momento surreal e muito doloroso, encarar a confiança despedaçada e a incerteza sobre a minha própria família. Continuei insistindo para Karen me contar a verdade, porque eu sentia que merecia saber quem era o pai da criança que eu criava desde que nasceu. No fim, ela admitiu que era o David. Meus olhos se arregalaram de espanto quando perguntei o que ela queria dizer com aquilo. Ela me contou que ela e o David viraram amigos quando apresentei ela à minha família, e ela ficou na nossa casa, do Thanksgiving até o Ano Novo. O David, que costumava ser frio comigo, foi super educado e carinhoso com ela, o que me deixou feliz porque eu não queria que a Karen se sentisse deslocada. Ela queria ser aceita pela minha família, então passava bastante tempo com a minha mãe sempre que podia. Ela reparou no clima pesado entre mim e o David e me perguntou sobre isso. Eu contei da nossa relação tensa e disse que talvez nunca fôssemos resolver aquilo por causa dos sentimentos mal resolvidos dele. A Karen entendeu, mas começou a incluir o David nos nossos passeios. Ela tinha a esperança de que isso ajudasse a gente a se aproximar. Sempre que a gente programava ver um filme, ela chamava o David,
e a gente assistia ao que ele escolhesse. Nesse período, trocamos algumas palavras, o que já era um avanço comparado ao tratamento de silêncio de antes. Lembro bem dos dois passando tempo juntos, jogando videogame, mas nunca desconfiei de nada. A Karen me contou que um dia, o David se abriu com ela sobre as dificuldades que estava passando depois de um término recente. Se sentindo vulnerável, ele acabou ficando amigo dela. Ela disse que ele dava umas cantadas de brincadeira, quando eu não estava por perto, até que a coisa saiu do controle. Só de imaginar minha esposa e meu irmão transando, me dá enjoo. A Karen confessou que depois ela ficou cheia de culpa e terminou tudo, o que explica o jeito brusco com que ela decidiu voltar para casa em vez de passar o ano novo comigo. Embora eu tentasse convencê-la a ficar, ela estava irredutível em ir embora. Lembrei a ela que eu talvez nem fosse o pai, e isso fez a Karen chorar ainda mais e me acusar de crueldade. Parecia que ela achava que nada me faria querer sair do casamento. Talvez, em parte, a culpa fosse minha por ter deixado muitas coisas passarem em branco antes. Apesar de eu amar a Karen, esse amor parecia vir mais da ideia de que a gente tinha um filho juntos, e estava junto desde a faculdade. Ela continuava insistindo que ainda dava tempo de consertar tudo, mas eu já não conseguia mais acreditar e não tinha paciência. A confiança era um problema enorme, e as palavras dela soavam vazias. Mesmo que eu a perdoasse, nunca seria capaz de esquecer que ela dormiu com o meu irmão. Sempre acreditei em perdoar erros, porque todo mundo erra, mas isso ultrapassava todos os limites. Saí de casa deixando ela chorando na porta e fui direto para um hotel. No dia seguinte, fui direto na casa dos meus pais e contei tudo sobre o caso dela com o David, explicando que eles estavam dormindo juntos em segredo há anos. O choque no rosto deles era inegável. Do jeito dela, minha mãe até tentou defender o David no começo, dizendo que o menino dela jamais faria uma coisa dessas com o próprio irmão. Decidido a acabar com qualquer dúvida, pedi para os meus pais ficarem quietos enquanto eu ligava pro David na frente deles. Queria que ele pensasse que era uma conversa só entre nós, sem ninguém ouvindo. Quando o David atendeu, eu o confrontei sobre o caso. No começo, ele negou tudo com veemência, se recusando a assumir qualquer responsabilidade. Mas quando falei que a Karen já tinha me contado tudo, ele começou a culpá-la, falando que ela não tinha caráter. Alegou que não era culpa dele se as mulheres se sentiam atraídas e que ele era o irmão mais bonito. Respondi que ia expor ele para todo mundo. O David zombou, dizendo que ninguém acreditaria em mim porque ele era o filho de ouro. Dei risada da arrogância dele e agradeci por ter confirmado a verdade. Só que sabendo que nossos pais estavam ouvindo cada palavra, ele ficou em silêncio de repente e começou a se atrapalhar, tentando se justificar para limpar a própria barra. Minha mãe, ainda em choque, exigiu explicações do David. Ele gaguejou, tentando se defender de forma patética, culpando todo mundo menos ele mesmo, botando a culpa na Karen a todo momento. Vi que a minha mãe, que antes protegia o filho favorito, agora sentia uma mistura de decepção e raiva. Naquele momento tenso, senti uma estranha sensação de alívio. Passei anos aguentando as crueldades do David. Agora a verdade estava exposta, e os papéis se inverteram. Era o Dave que estava se expondo, com todos os atos podres dele aparecendo para quem quisesse ver. Enquanto ele tentava se explicar, meu pai, que geralmente é contido nas reações, não conseguiu segurar a decepção. Pediu para eu passar o telefone e começou a falar com o David. David, começou meu pai, com a voz carregada de desapontamento. O que você fez não é só uma traição contra o seu irmão, mas uma traição contra a sua família. Você dormiu com a mulher dele e continuou o caso mesmo depois do casamento. As consequências são sérias, e você destruiu de forma irreparável a confiança que a gente tinha em você. Criei vocês dois para valorizarem a lealdade familiar e a decência, continuou ele. O que você demonstrou hoje vai contra tudo que tentei ensinar. Ele fez uma pausa, deixando o peso das palavras cair em cima do David. Seu desrespeito pelos sentimentos do seu irmão e pela união dele é inaceitável. Você não só machucou ele, como também rasgou os laços que mantinham essa família unida. Eu e sua mãe temos nossa parcela de culpa pelo que você se tornou, mas não vamos mais tolerar esse tipo de comportamento. A partir de hoje, você tá cortado do fundo universitário que eu tinha reservado pra você. Vai ter que dar um jeito de pagar sua faculdade sozinho. E também vou parar de bancar o seu estilo de vida. Você acha que dormir com mulheres casadas te faz mais homem? Vamos ver como você se vira sem o meu dinheiro. Nesse momento, mantive a calma. Apesar de eu ter ficado com vontade de gritar com o David, ver meu pai colocando ele no lugar foi a melhor forma de me sentir vingado. Desmascarei quem ele realmente era, e dava pra ver que ele não fazia ideia do tamanho do estrago que causaria. Minha mãe, apesar dos protestos do David, continuava tentando justificar o que ele fez. Só que meu pai encerrou a ligação rapidamente, sem dar espaço pro David continuar se explicando. Depois minha mãe veio até mim e me abraçou. Fazia muito tempo que a gente não tinha um momento assim. E naquele abraço, rolou uma compreensão silenciosa e um apoio em meio a todo o caos familiar. Ela me pediu desculpas por não ter acreditado em mim esse tempo todo. Eu, lá com meus 14 anos, jamais imaginei que um dia ia me sentir defendido e abraçado desse jeito pela minha mãe. Em seguida, meu pai me ajudou a encontrar um bom advogado para dar entrada no divórcio da Karen. Ela e a advogada tentaram jogar sujo, pedindo pensão para ela porque eu ganhava mais. Mas o caso de traição pesou a meu favor.
Também fizemos um teste de paternidade, que confirmou que o filho era mesmo do David. A notícia foi incrivelmente dolorosa, mais até do que descobrir a traição da Karen. Fiquei puto em saber que o menino que eu amei e criei não era meu, mas decidi me manter firme. A Karen implorou para eu continuar vendo meu filho, dizendo que ele não devia ser punido pela situação. Só que eu não suportava olhar para ele. Ele me lembrava demais o David, e eu odiava isso. Depois que o divórcio saiu, rolou uma sensação de liberdade enorme quando me mudei pro meu AP de solteiro. Foi surreal morar sozinho, já que casei muito cedo e nunca tive a chance de curtir a independência. Mas como sempre fui mais independente, me adaptei rápido e passei a curtir de verdade esse novo estilo de vida. 2 semanas atrás, meu pai me ligou para dizer que estava pensando em mudar o testamento, porque não queria deixar nada pro David. Meu pai é teimoso, e depois que cortou laços com o David, não deu marcha ré. O David tentou falar com meus pais e chegou a aparecer na casa deles, pedindo perdão, mas eles se recusaram a abrir a porta. Até minha mãe, que sempre mimou o David, pareceu ter chegado ao limite. Deve ter sido difícil para ela. O David nunca me mandou mensagem pedindo desculpas pelo que fez, mostrando que não sentia remorso. Ele só tava puto de ter sido cortado pelos nossos pais. O pai me contou que pretendia deixar tudo pra mim, garantindo que o David não pudesse contestar. No futuro, disse que ia deixar só $1 pro David. Meus olhos se arregalaram na hora porque meu pai trabalhou a vida inteira juntando patrimônio, fundo de aposentadoria e seguro de vida. Tudo somava quase $2 milhões. A única condição no testamento era que se meu pai morresse antes da minha mãe, ela continuaria morando na casa, mesmo que a posse passasse pra mim. Pra mim tava tudo certo, porque eu queria cuidar da minha mãe nos últimos anos de vida dela. De alguma forma, o David descobriu isso. E sem conseguir falar com nossos pais, me ligou ontem, querendo fazer as pazes. Disse que estava passando aperto na faculdade e que a Karen, depois de ter a confirmação da paternidade, estava enchendo o saco dele por pensão. Falou que não tinha grana e estava procurando empregos de meio período, mas não achava nada. Implorou para eu conversar com a família pra gente começar do zero, porque ele precisava muito da minha ajuda. Eu dei risada na cara dele e falei que pra mim já chegava. Lembrei o David que ele devia ter pensado nas consequências antes de transar com a minha esposa e engravidar ela. Ele reclamou que eu estava sendo injusto e que a Karen também tinha culpa, com o que eu concordei. Ressaltei que eu já tinha me divorciado dela, então agora era a responsabilidade dele. Você acha que dormir com mulheres casadas te faz mais homem? Vamos ver como você se vira sem o meu dinheiro. Nesse momento, mantive a calma. Apesar de eu ter ficado com vontade de gritar com o David, ver meu pai colocando ele no lugar foi a melhor forma de me sentir vingado. Desmascarei quem ele realmente era, e dava pra ver que ele não fazia ideia do tamanho do estrago que causaria. Minha mãe, apesar dos protestos do David, continuava tentando justificar o que ele fez. Só que meu pai encerrou a ligação rapidamente, sem dar espaço pro David continuar se explicando. Depois minha mãe veio até mim e me abraçou. Fazia muito tempo que a gente não tinha um momento assim. E naquele abraço, rolou uma compreensão silenciosa e um apoio em meio a todo o caos familiar. Ela me pediu desculpas por não ter acreditado em mim esse tempo todo. Eu, lá com meus 14 anos, jamais imaginei que um dia ia me sentir defendido e abraçado desse jeito pela minha mãe. Em seguida, meu pai me ajudou a encontrar um bom advogado para dar entrada no divórcio da Karen. Ela e a advogada tentaram jogar sujo, pedindo pensão para ela porque eu ganhava mais. Mas o caso de traição pesou a meu favor. Também fizemos um teste de paternidade, que confirmou que o filho era mesmo do David. A notícia foi incrivelmente dolorosa, mais até do que descobrir a traição da Karen. Fiquei puto em saber que o menino que eu amei e criei não era meu, mas decidi me manter firme. A Karen implorou para eu continuar vendo meu filho, dizendo que ele não devia ser punido pela situação. Só que eu não suportava olhar para ele. Ele me lembrava demais o David, e eu odiava isso. Depois que o divórcio saiu, rolou uma sensação de liberdade enorme quando me mudei pro meu AP de solteiro. Foi surreal morar sozinho, já que casei muito cedo e nunca tive a chance de curtir a independência. Mas como sempre fui mais independente, me adaptei rápido e passei a curtir de verdade esse novo estilo de vida. 2 semanas atrás, meu pai me ligou para dizer que estava pensando em mudar o testamento, porque não queria deixar nada pro David. Meu pai é teimoso, e depois que cortou laços com o David, não deu marcha ré. O David tentou falar com meus pais e chegou a aparecer na casa deles, pedindo perdão, mas eles se recusaram a abrir a porta. Até minha mãe, que sempre mimou o David, pareceu ter chegado ao limite. Deve ter sido difícil para ela. O David nunca me mandou mensagem pedindo desculpas pelo que fez, mostrando que não sentia remorso. Ele só tava puto de ter sido cortado pelos nossos pais. O pai me contou que pretendia deixar tudo pra mim, garantindo que o David não pudesse contestar. No futuro, disse que ia deixar só $1 pro David. Meus olhos se arregalaram na hora porque meu pai trabalhou a vida inteira juntando patrimônio, fundo de aposentadoria e seguro de vida. Tudo somava quase $2 milhões. A única condição no testamento era que se meu pai morresse antes da minha mãe, ela continuaria morando na casa, mesmo que a posse passasse pra mim. Pra mim tava tudo certo, porque eu queria cuidar da minha mãe nos últimos anos de vida dela. De alguma forma, o David descobriu isso. E sem conseguir falar com nossos pais, me ligou ontem, querendo fazer as pazes.
Disse que estava passando aperto na faculdade e que a Karen, depois de ter a confirmação da paternidade, estava enchendo o saco dele por pensão. Falou que não tinha grana e estava procurando empregos de meio período, mas não achava nada. Implorou para eu conversar com a família pra gente começar do zero, porque ele precisava muito da minha ajuda. Eu dei risada na cara dele e falei que pra mim já chegava. Lembrei o David que ele devia ter pensado nas consequências antes de transar com a minha esposa e engravidar ela. Ele reclamou que eu estava sendo injusto e que a Karen também tinha culpa, com o que eu concordei. Ressaltei que eu já tinha me divorciado dela, então agora era a responsabilidade dele.